Bom dia, queridos e amados irmãos. Eu me chamo Fábio Neves, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero convidar você a começar o seu dia em comunhão com Deus através do estudo da sua palavra, com mais uma meditação da Escola Sabatina. Estamos aqui na lição de número 4, uma aliança eterna. Estamos no segundo trimestre, estudando o tema A Promessa, aliança eterna de Deus. E entrando aqui na nossa lição, recapitulando no começo da lição, que estudamos já algumas semanas atrás, já estamos na lição de número 4, como eu disse, E no estudo número 1, nós vemos o que Deus fez, Deus fez uma aliança com Adão após a sua queda, em que o pecado entrou no mundo, E essa aliança que Deus fez com Adão foi uma aliança eterna, descrita ali em Hebreus 13:20. Logo entendemos que durante a história Deus fez apenas uma aliança, E é logo ali no estudo número 2, nós estudamos sobre os princípios fundamentais da aliança, que aborda ali o tema da graça, da lei, da obediência. E no estudo de número 3, que meditamos ainda ontem com o nosso irmão Nélio, essa mesma aliança de graça, ela foi renovada com Noé. Podemos ver ali no estudo número 3, então, como já disse, estamos entrando no estudo número 4, onde Deus expande essa aliança, de maneira a alcançar todos os moradores da terra, e essa aliança ela é feita através de um homem chamado Abrão, que mais tarde seu nome passou a ser Abraão. Deus chamou Abrão, e planejou estabelecer por meio do seu servo fiel, um povo a quem pudesse confiar um conhecimento de si mesmo e oferecer a salvação a todos os povos. Portanto, Deus estabeleceu uma aliança com Abrão e a sua posteridade. Essa aliança enfatizava com mais detalhes o plano divino de salvar a humanidade dos resultados do pecado. Então, durante essa semana, nós teremos aqui um resumo, e nesse resumo nós iremos abordar qual que é o nome de Deus, o que ele significa, qual era a importância dos nomes que Deus usou para se identificar a Abrão, quais nomes ele usou para se identificar, por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Muitas pessoas têm essa curiosidade, porque os nomes são importantes na Bíblia, e quais as condições e obrigações estavam vinculadas a essa aliança que Deus estendeu a Abrão, Então, nós estamos estudando aqui uma aliança eterna, que é o tema dessa semana, e vemos ali a relação pactual entre Deus e Abraão, onde ela se inicia em seu chamado ao sair de Harã, e ir para uma terra prometida, e durante esse trajeto, Deus trouxe bênçãos à vida de Abraão, quando Deus chama Abraão ali, Deus promete a Abraão uma terra abençoada, onde ali, através de Abraão, se iniciaria uma grande nação. Deus também se mostra a Abraão, engrandecendo o seu nome, Deus oferece, então, o seu favor divino, que é a sua graça a Abraão, e através de Abraão, nós temos uma bênção universal, mostrando aí a graça, a benevolência de Deus para com a humanidade. A aliança abraâmica não se limitou a Israel literal, todos que se filiaram ao Deus de Abraão se tornaram participantes desta aliança. Todos nós fazemos parte dessa aliança, Todos nós somos filhos de Abraão, porque expressamos a nossa fé em Deus, e através de Abraão chegamos ao conhecimento dessa maravilhosa verdade. E durante essa semana, nós temos aí um verso para memorizar, que nós possamos meditar nesse verso e firmar ali uma ideia correta sobre a aliança de Deus. Esse verso encontra-se ali no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 7, onde diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então veja bem que é uma aliança perpétua, uma aliança eterna, ratificando aqui que a aliança de Deus
é uma única aliança, né? E essa aliança Deus vai renovando, né, ali através da história, né? Através de alguns personagens da Bíblia, aí, dentre eles Abraão. Então, na parte de domingo, queridos, estamos meditando ali no tema Yahvé é a aliança abraâmica, né? Primeiramente aqui vamos entender como Deus se apresentou a Abraão, para que você possa entender o significado do nome de Deus, né? Às vezes aparecendo na Bíblia de formas diferentes. Isso irá nos ajudar a entender a lição dessa semana. Então, ali em Gênesis capítulo 15, no verso 7, está escrito assim: o Senhor disse também, eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos caldeus, para lhes dar esta terra como herança. Então veja como Deus se apresenta, né, a Abraão. A expressão aqui Senhor, no original, no hebraico, não é Adonai, como aparece muitas vezes, né? A expressão ali é Yahvé. E aqui nós vemos o tetragrama de Deus, né? O nome que aparece ali em hebraico é representado pela letra Y, pela letra H, pela letra W e H novamente, né? Nós vemos aqui e percebemos que no hebraico não existe vogais, né? O nome YHWH, embora ele aparece mais de 6.000 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Está de certa forma envolto em um mistério, né? Que não conhecemos, né? Parece ser uma forma de verbo, do verbo hayá, do hebraico, do verbo que significa ser, né? E nesse caso significa o eterno também, ou o que existe, né? Ou o que existe por si mesmo, ou o autossuficiente, ou aquele que vive eternamente, né? Então, esses são os significados desse nome que para muitos de nós é um mistério, né? Ou para todos nós, né? Então, nos tempos bíblicos, as pessoas do Oriente Próximo atribuíam grande importância ao significado dos nomes, né? Para os hebreus, o nome sempre foi um indicativo das características pessoais, né? Ou do pensamento e das emoções de quem dava o nome, e às vezes das circunstâncias em que era dado, né? Então, isso faz parte da cultura hebraica, né? O próprio Deus explicou o significado do seu nome, né? E esse nome ele foi traduzido como Yahvé, né? E encontra-se ali em Êxodo capítulo 3, verso 14, como eu sou o que sou. O significado desse nome traz essa identificação, eu sou o que sou. Esse significado expressa a realidade da existência incondicional de Deus, né? Deus não depende de que nós acreditamos que Ele existe, simplesmente Ele é, independente se você acreditar ou não na existência de Deus, né? A expressão do seu nome diz a respeito da sua identidade, eu sou o que sou, né? Enquanto também sugere seu domínio sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, né? Yahvé também é um nome pessoal de Deus. A identificação de Yahvé como aquele que tirou Abrão de Ur, dos caldeus, né? Refere-se ao anúncio da aliança de Deus com o patriarca, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, né? Deus desejava que Abraão conhecesse o seu nome, né? Por esse nome revelava aspectos da sua identidade, natureza pessoal e caráter. Então, Deus ele teve o interesse de que Abraão o conhecesse, né? Então, nessa lição de domingo, você possa tirar a reflexão de que Deus também tem o interesse que você possa conhecê-lo, né? Esse interesse de Deus tem um pano de fundo a sua salvação, tem um pano de fundo a transformação total do seu caráter, da sua vida. Você que está nessa manhã nos acompanhando, saiba que Deus tem o interesse de que você o conheça, de que você, através do Espírito Santo, tenha a oportunidade de conhecer o amor, a graça de Deus em sua vida, né? E nessa meditação de domingo, que você possa entender isso, que Deus tem um interesse em você, que Deus te ama,
né? E sobretudo Deus tem o interesse de salvar a sua alma, de salvar, né, você da perdição eterna, da morte eterna, e que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente nesse domingo. Amanhã voltaremos com a meditação de segunda-feira, e que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Fique com Deus. Um abraço.